Eu passei 2 anos usando um teclado de membrana semi-mecânico. Tudo isso porque na época que eu comprei, ele estava muito barato e eu não tinha de jeito nenhum dinheiro para comprar um teclado mecânico, principalmente um teclado mecânico bom. Como vocês podem ver, ele tá com as teclas todas descascadas e eu não conseguia mais ler nada e fazer nada com ele, basicamente, por conta disso. E aí que esse cara aqui entra, o ACO 5075B V3. Quando eu decidi que ia comprar um teclado novo, eu coloquei algumas funções que eu queria muito que tivesse e que eu fazia muita questão de ter um teclado com isso. Tinha que ser um teclado mecânico bom, com uma sensação de digitar muito boa. Ele tinha que ser sem fio também, de preferência 2.4 GHz, e ele tinha que ser 75%. Depois de passar 2 anos com esse de 68%, eu senti a necessidade de ter o teclado maior por causa da falta de algumas teclas. Ter que ficar usando atalho e tudo mais, e como eu trabalho principalmente, não jogo tanto assim, me limitava bastante. Você pode até se perguntar por que eu não peguei outro, ou uma ULA F75, um Attack Sharp, alguma coisa assim. Bom, basicamente eu já tinha testado o ACO uma vez, um amigo meu tem ele, então ele tinha me emprestado uma época pra mim poder testar e eu tinha decidido que eu queria ele. Esse vídeo vai ser meio que um review barra comparativo com esse outro que eu tenho, barra a minha experiência no geral e as primeiras impressões que eu tive. É bom também avisar que eu não sou de forma alguma pessoa que é especializada em periféricos e qualquer coisa assim. Esse é o meu primeiro teclado mecânico da minha vida inteira e tudo que eu falar aqui vai ser a minha experiência e não exatamente uma visão técnica demais sobre ele. Falando um pouco das especificações dele, ele meio que tem tudo que eu queria e atendia exatamente a minha necessidade. Ele é um teclado de 75% no layout, ele é no layout ANSI, que é o padrão americano, mas sinceramente eu já tinha me acostumado com outro que também era nesse padrão, então não ia fazer muita diferença se ele fosse ABNT, por exemplo, até porque eu já estava acostumado em digitar com esse padrão. Ele tem 3 modos de conexão, ele consegue também se conectar de forma simultânea em 3 dispositivos diferentes. É o clássico USB, o 2.4 GHz e o Bluetooth, como tem vários teclados por aí. E o fato de eu querer tanto um teclado que fosse Bluetooth, que fosse sem fio, com 2.4 GHz, sei lá, tanto faz. É porque às vezes eu simplesmente queria levantar e ir para outro lugar e continuar fazendo o que eu tava fazendo, seja trabalhar ou jogar. Como eu não tenho um escritório em si, eu trabalho no meu quarto, então às vezes eu, sei lá, quero ir para minha cama, ficar sentado na minha cama ou deitado na minha cama e continuar fazendo o que eu tava fazendo. Muitas vezes eu tô jogando e aí eu quero jogar deitado na minha cama, então eu consigo fazer isso com ele agora. O segundo ponto é a bateria dele. A bateria dele dura muito tempo, literalmente muito tempo mesmo. Ele chegou semana passada pra mim e desde que chegou eu tô usando ele com os LEDs no máximo o tempo inteiro. E ele durou mais de uma semana até descarregar completamente. Eu usei ele todo esse tempo para ver até onde ele ia aguentar. Aí você pode dizer, tu podia só desligar o LED para economizar mais a bateria. Mas eu comprei o teclado com LED porque eu queria usar o LED, então eu vou usar o LED ligado no máximo, não me interessa. Depois é só eu conectar o cabo e carregar ele sem problema nenhum. Tem coisas que a mente pode até querer, mas outras o coração demanda, então a gente acaba fazendo, mesmo que não seja tão racional assim. Extremamente filosófico para dizer que deixou a luzinha ligada no teclado. E eu acho curioso porque eu não vejo muito vídeo sobre essa versão em específica do teclado. Eu sempre vejo de versões anteriores ou edições limitadas e nunca vejo da versão 3, que é exatamente esse modelo dele. O teclado também já vem com um monte de modo de fábrica, um monte de camada diferente para absorver o som e melhorar a experiência de digitação. Então é uma coisa que eu queria ter uma experiência de digitação legal. Ele também tem um knob de volume que eu queria bastante. Eu trabalho muito aumentando e descendo o volume e eu não queria ficar sempre indo na barra de volume do computador, então facilita muito para mim ter um knob que eu posso só aumentar e diminuir aos poucos. As keycaps dele são em PBT Double Shot, ou seja, são 2 camadas de plástico em PBT, não plástico ABS. É um plástico que dura muito mais e esse foi o principal motivo, na verdade, por eu decidir trocar de teclado, porque as teclas do meu primeiro teclado eu não fazia ideia do que é que eu tava digitando se eu olhasse para ele, e como eu trabalho editando vídeo
vídeos e fazendo legenda, editando texto, às vezes eu me perdia e tava acabando com o meu fluxo de trabalho e tava me atrasando muito em alguns momentos. Então o fato das teclas serem em PBT Double Shot, que vão ter uma durabilidade muito grande, é muito bom pra mim. Mas eu já pretendo fazer uma customização nele, eu vou trocar essas keycaps que vieram nele por keycaps de cores diferentes. Tudo em nome da estética, só isso, não vai ter nenhuma função a mais, não, eu só vou trocar as keycaps porque eu quero de uma coisa específica. Mais uma vez, o coração demandando coisas que a mente nem sempre iria pedir. A única coisa na hora de comprar que eu tava achando que eu ia trocar já de cara e não ia gostar eram os switches. Quando eu testei o do meu amigo, ele tinha switch Cream Yellow. Então eu fiquei com aquele som daquele switch em específico na minha cabeça. E eu achei que era aquilo só que eu queria. Eu até pesquisei alguns vídeos no YouTube sobre o switch em específico, mas pelo que eu vi, eu achava que eu não ia gostar tanto, porque eu achei que ele ia ser muito barulhento. E eu não queria um switch barulhento em si. Eu queria um som legal de ouvir, mas não que atrapalhasse todo mundo à noite enquanto eu estivesse trabalhando. Eu costumo trabalhar muito de madrugada, então ia ser um problema se meu teclado fosse barulhento. Mas a primeira vez que eu peguei ele foi uma grata surpresa, de verdade. Os switches são incríveis. O som é muito bom, eu não tenho nada a reclamar do Switch em si. Mas essa foi uma das coisas que mais me surpreenderam nesse teclado, pra ser sincero. Ele veio com os switches da própria Aco, o Frost Pink. Não lembro se ele tem uma versão específica, mas essa é a cor deles, é um rosinha bem claro. Achei eles muito bonitos também, é uma pena que as teclas ficam em cima e não dá pra ficar vendo eles o tempo inteiro. Já tava na lista de modificações que eu queria fazer nele, além das keycaps, ter comprado uns switches diferentes, mas pelo que eu vi, eu não vou precisar trocar eles mais. Na caixa dele, além dele, vem o manual, obviamente vem o manual, vem alguns switches extras, no meu caso vieram 3, vem um gasket extra, esse aqui é uma junta basicamente de silicone, eu até esqueci de falar, mas ele é gasket mount, significa que ele não é parafusado entre as camadas, ele tem umas juntas de silicone ao redor dele que travam tudo no lugar, justamente para melhorar a experiência de digitação. E veio o removedor de keycap e de switch, ele veio 2 em 1 assim. E também, obviamente, veio o cabo para conectar ele no computador, carregar e tudo mais. Essa é uma coisa que me deixou um pouco confuso, porque em alguns vídeos que eu assisti, eles vinham com keycaps extras e vinham mais gaskets e mais switches de reserva. Eu não sei se não é uma coisa padrão ou se era só por causa de ser uma versão diferente. Ele também tem um software que permite que a gente configure bastante coisa nele. Como ele já tem essa iluminação RGB aqui no teclado em si, que já é comum da gente ver, ele também tem essa barra de luz aqui lateral. Sinceramente, essa barra é muito bonita. Eu gosto muito dela, acho que dá um charme muito grande pro teclado. E essa também era uma coisa que eu queria, porque eu sou meio fresco, eu gosto dessas coisinhas de ficar mexendo em cor e tudo mais, eu gosto bastante. Ele, além de deixar uma cor estática também, ele tem uma porrada de efeito, tanto no teclado em si, como nas faixas laterais. Em todos eles tu consegue ajustar a velocidade do movimento, ou coisa assim, consegue também ajustar completamente as cores. E a outra coisa que eu tenho que falar aqui, as cores desse teclado são muito bonitas. Gostei bastante dos tons do RGB dele. Tem algumas coisinhas, algumas cores em específico que eu não acho que sejam tão precisas assim. Às vezes no software tá mostrando uma cor e no teclado tá outra. Eu não sei se tem em relação ao LED em si ou a difusão das cores no teclado. No software também a gente consegue configurar atalhos e macros, só que, pra ser sincero, eu não mexi muito nessa parte. Até porque eu não vi tanta necessidade assim porque eu tô usando hoje em dia. Quem sabe mais pra frente eu acabe precisando fazer algo indo pra essa área de macros e atalhos e tudo mais. Esse teclado é muito bom, de verdade, eu não me arrependo de forma alguma de ter comprado ele. Só que ele tem aqui e ali um ponto negativo ou outro. Em questão de bateria, por exemplo, mesmo que ela dure bastante, a gente não tem uma noção muito grande ou não tem uma forma de ver em que nível a bateria está especificamente. Tinha até dado uma olhada no manual sobre essa questão de ver o nível da bateria ou não, e lá no manual ele dizia que era no meio das teclas, nos números basicamente. Só que não sei se porque eu ter personalizado para uma coisa específica, mas não mostrava esse nível nas teclas de números. Eu fiquei sabendo que o teclado ia desligar, eu tava com a bateria baixa, com uma luzinha vermelha que tem aqui perto. Ele tem 3 luzinhas, uma delas é para quando a gente ativa o Caps Lock, como você pode ver. Aí tem uma logo abaixo que pisca em vermelho quando você tá com ele descarregando, e fica verde quando você conecta o cabo. E não só a gente não sabe o nível de bateria que ele tá quando tá descarregando, a gente também não sabe se a bateria tá carregada 100% ou não. É um pouco confuso em relação a esse nível de bateria. Mais uma vez, eu não sei se
esse é um erro meu, mais de não saber mexer no teclado, ou se realmente o teclado em si não mostra isso. Mas seria legal se tivesse uma forma mais clara da gente poder ver qual o nível da bateria, tanto descarregando como carregando. Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para descarregar ou carregar ele. Outra coisa também que eu não gostei tanto são algumas páginas do software que são um pouco confusas. Às vezes parece que tu tem que fazer um curso no Senai, uma faculdade de 5 anos para poder entender o que está acontecendo. Então seria bem melhor se a gente conseguisse ver isso de forma mais enxuta. Eu também sou meio burro, meio lesado, então pode ser que eu só não entendi direito e eu preciso mexer mais. Novamente, não sou um cara que sempre fez isso, não sou uma pessoa especialista nisso. Esse é o meu primeiro contato com um teclado desse nível, basicamente. Então eu tenho muita coisa para aprender ainda sobre ele, sobre teclados mecânicos customizáveis e tudo mais no geral. Eu vi alguns vídeos que o pessoal falava que ele torce muito e tudo mais, só que eu não planejo ficar torcendo o meu teclado o tempo inteiro. Não acho que seja um ponto fraco, de fato. Falaram um pouco também sobre a construção, de ser em plástico e tudo mais, só que, pra ser sincero, ele parece ser de um plástico de alta qualidade, muito bom mesmo. Não parece que vai quebrar de jeito nenhum. Ele é bem pesado, eu tinha até me surpreendido com o quão pesado ele é. Eu estava acostumado com esse de membrana e ele era uma pena, basicamente. E assim que eu peguei o Akko, eu achei bizarro a diferença de peso. Ele também é muito bem encaixado, tudo nele não parece ter nenhuma folga, nem nada. Cara, a construção desse teclado é absurda. Não entendo quem diz que não é. Eu acho que, obviamente, talvez comparado com alguns teclados mais high-end, ele possa ser, mas para alguém que é só entusiasta, só quer um teclado legal para jogar ou para trabalhar, esse teclado é muito bem construído. Tudo que ele faz, na verdade, é muito bem feito. E eu acho que é basicamente isso. Todos os pontos positivos que eu senti até agora eu falei, e os pontos negativos também. Talvez eu acabe fazendo um vídeo, sei lá, depois de um mês usando ele, depois de 2 meses, que talvez eu tenha descoberto como reverter esses pontos negativos que eu falei. Então, talvez eu faça um vídeo sobre isso, porque, como eu disse, eu também tô aprendendo bastante ainda. E agora, acho que é a parte mais esperada de qualquer vídeo de teclado, que é a parte do sound test dele. Eu vou comparar o som do meu teclado antigo, teclado de membrana, que eu comprei por R$70 na época, e esse teclado aqui. Eu acho que vai ser meio injusto, mas vamos fazer isso só pelo entretenimento. E aí, tudo bom? Eu vou testar ele aqui agora, neste exato momento. Eu vou estar usando aqui o meu microfone, é um Holyland Lark M2, ele está captando a minha voz agora, e eu vou usar ele sem tratamento de áudio nenhum, sem redução de ruído, nada. Vocês vão ouvir o som cru do microfone. Bom, esse foi o vídeo basicamente, essa minha experiência com o meu teclado novo, e talvez eu acabe postando atualizações aqui. Esse é o primeiro vídeo do YouTube na minha vida que eu faço, então ainda tem muita coisa para melhorar, mas foi divertido gravar isso, então eu espero que todo mundo goste. Se inscreve, curte, comenta, sei lá, diz o que dá pra melhorar, se achou uma porcaria, se eu não falei nada com nada. Provavelmente sim, provavelmente não, com certeza sim. Vejo vocês na próxima, se houver uma próxima. Provavelmente vai ter uma próxima. Mas não tão cedo, talvez.